A paz de Cristo, querido irmão, querida irmã, caro amigo, amiga, você que nos acompanha no estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Irajá. E deixa eu aqui passar o endereço da igreja para você. A nossa igreja funciona na Avenida Monsenhor Félix, 348, no bairro de Irajá, e ela é vizinha, ela fica ao lado do Irajá Atlético Clube, que seria uma referência para você poder chegar aqui, após o metrô de Irajá. Digo isto porque nossa igreja vai reabrir no segundo domingo de agosto. A partir do segundo domingo de agosto, nós teremos de volta o culto presencial da manhã. Então, a partir do segundo domingo de agosto, ao terceiro e ao quarto domingo de agosto, todos os domingos de agosto, né? A partir do segundo, nossa igreja terá o culto presencial matutino das 9 horas da manhã. Mas vamos tratar aqui do estudo bíblico. Nós estamos aqui para falar com você sobre o estudo bíblico. E o estudo bíblico do dia de hoje, para você, o tema é o sono da alma. Vamos tratar de um assunto que muitas pessoas, muitas correntes, muitas denominações evangélicas entendem que esse sono da alma é o estado inconsciente da alma, né, após a morte. E o que é a morte? A morte é quando a alma ou espírito, que para nós são palavras sinônimas, alma e espírito, quando a alma ou espírito se despreende do corpo. E esse corpo então fica inanimado. Aí você vai se lembrar da criação do homem por parte de Deus. Deus cria Adão do pó da terra, e a Bíblia fala então que Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida. O fôlego da vida que faz Adão tornar-se alma vivente, né? Ou seja, o fôlego da vida justamente é a alma sendo colocada por Deus no corpo de Adão. Esse corpo foi criado por Deus, estava perfeito, mas estava inanimado, né? Como se fosse um boneco parado, deitado ao chão e sem poder se movimentar. Mas no momento que Deus sopra a alma, sopra o espírito, sopra o fôlego da vida nas narinas de Adão, Adão então passa a ser alma vivente, né? Passa a alma vivente. A morte é justamente ao contrário. A morte é quando essa alma, esse espírito é desprendido do corpo e o corpo volta a ficar inanimado e ele volta é sepultado e volta com o decorrer do tempo a se decompor e volta a ser pó da terra, como aconteceu com Adão quando Deus cria Adão do pó da terra. Bom, mas vamos lá então falar um pouquinho sobre esses que entendem então sobre o sono da alma, que seria esse estado inconsciente da alma após a morte, após a alma se desprender do corpo, após a morte, e essa alma então ela ficar não ativa, não lúcida, não consciente, mas ao contrário, essa alma então ela ficar inconsciente, ficar no estado de inconsciência, que dá-se o nome então de sono da alma. Esse entendimento não é um entendimento da Igreja Reformada. Nós não pensamos assim. De acordo com a Bíblia Sagrada, não entendemos assim. Mas vamos falar primeiro de quem entende dessa forma, para depois explicar a você o que nós entendemos, de acordo com a exegese bíblica, o que acontece realmente após a morte de um homem. Então vamos lá, os divulgadores desse ensino, desta evidência, eles falam o seguinte, que os sentidos sensoriais exercitados pela natureza corpórea, e que sentidos sensoriais seriam estes? Vamos colocar aqui, visão, olfato, audição, tato, paladar, não é? Desaparece no entendimento daqueles que divulgam este ensino do sono da alma, no entendimento dele, visão, olfato, audição, tato, paladar, desaparece, irmão, querido irmão, com a morte. E as atividades psíquicas, que são próprias do espírito, próprias da alma, como, por exemplo, conhecer, apreciar, perceber, pela destruição do corpo, porque esse corpo, então, ele faleceu, então ele foi destruído, a alma se desprendeu desse corpo, pela destruição do corpo, o tanto sentir, o conhecer, o apreciar, que são próprios, então, dentro do entendimento dos divulgadores desse ensino do som da alma. Esse tipo de conhecimento, do conhecer, apreciar e perceber, pela destruição do corpo, acabam por descer ao mais completo estado de
inconsciência. Então, para eles, quando ocorre a morte e essa alma se desprende do corpo, a partir daí, então, essa alma então entra no estado de descanso, ela dorme, ela descansa, ela repousa, é o que se chama de sono da alma, aguardando a parousia, aguardando Jesus Cristo voltar, e aí quando Cristo voltar, e aí os mortos ressuscitariam, e esses que estariam com Deus no reino dos céus, nesse estado de descanso, de repouso, passariam a ter um corpo glorificado, e passariam novamente a ter um estado de consciência, de estarem conscientes do que está acontecendo. No entendimento desses divulgadores do ensino do som da alma, quando a pessoa morre e é de Deus, ela repousa, ela dorme, ela fica inconsciente, né? Fica no eterno descanso. E aí, no eterno descanso, ela não vai conhecer, não vai sentir, não vai apreciar, que são coisas referentes à parte da alma, e ela também, no que tange a parte da natureza corpórea, ela não vai ter visão, não vai ter olfato, não vai ter tato, não vai ter paladar, porque isso é parte da natureza corpórea. Então, tudo isso na destruição do corpo se extingue e a pessoa ficaria nesse então, estado de sono da alma. É o que nós entendemos? A Igreja Reformada Protestante entende? Não, não é o que nós entendemos. Mas é o que muitos entendem e eu estou passando para vocês aqui nesse primeiro momento o entendimento de outras correntes, para então depois chegar no entendimento no que nós temos da Bíblia Sagrada sobre realmente o que acontece após o homem morrer. Se você olhar a Bíblia Sagrada, muitos textos, né, favorecem até quem pensa desta forma, né, relacionado ao sono da alma. Né? Esse estudo que nós estamos falando com você aqui é um estudo do reverendo Oadir Salum, professor de Teologia Sistemática Reformada em São Paulo, né, no Seminário Presbiteriano em São Paulo, e nós estamos nos utilizando mais uma vez os estudos do reverendo Oadir Salum para trazer palavra boa para você, palavra que você possa se edificar conhecendo mais a Bíblia Sagrada. Mas vamos lá? Então vamos aqui. Muitos textos da Bíblia Sagrada se referem a pessoas que faleceram como ela estivesse dormindo, como ela estivesse repousando. E aí, essas palavras, dormir, repousar, favorecem a quem pensa desta forma relativo a esse entendimento do sono da alma, do estado inconsciente da alma pós-morte. Então vamos ver alguns textos que favorecem a quem pensa dessa forma? Então, Mateus 27, verso 52, diz assim, Evangelho de Mateus, palavra boa, diz assim: abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Aí você vai lembrar daquele momento pós a morte do Senhor Jesus Cristo, da crucificação do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia relata então que realmente muitos sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Lucas capítulo 8, verso 52 disse: não choreis, ela, e no caso a filha de Jairo, não está morta, mas dorme. Então é Jesus falando, não choreis, mas a sua filha, a filha de Jairo, diz para os discípulos, ela não está morta, mas ela está dormindo, a expressão que Cristo usa. No versículo seguinte, a Bíblia diz assim: riam-se dele, de Jesus, porque sabiam que estava morta. E ele falou que ela estava dormindo. João 11, verso 11 ao 14, diz assim, é aquele texto que fala de Lázaro. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus fala, olha, Lázaro adormeceu. E, na verdade, Lázaro tinha morrido. Mas Cristo fala, Lázaro adormeceu, mas vou lá para despertá-lo. Jesus, então, falara a respeito de quê? Da morte de Lázaro. Mas eles supunham, os discípulos, que ele estivesse falando do repouso do sono. E Cristo estava se referindo à morte mesmo de Lázaro. Então, Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Cristo fala para eles. Em Atos 7, verso 60, outro texto, vá guardando aí, ou anotando, outro texto. Ajoelhando-se, Estevão clamou em alta voz ao Senhor, Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, diz a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 7, verso 60,
adormeceu a Estevão. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele nos esclarece que essa expressão dormir ou repousar na Bíblia Sagrada não se refere no caso, à alma, mas se refere, na verdade, ao corpo. Então, o reverendo Hernandes Dias Lopes nos esclarece, através da palavra de Deus, sempre que a Bíblia Sagrada usa esses versículos que fala em dormir, ou fala em estar repousando, ou fala em sono, não está se referindo à alma do indivíduo, do ser humano, mas está se referindo ao corpo dele. E, de fato, quando a pessoa morre, o que acontece? O primeiro ato que se faz quando uma pessoa morre, ela está de olhos abertos, é você fechar os olhos dela. Pode reparar que isso acontece muito. Nos filmes, né? Quando se vê a morte de alguém, você vê que as pessoas vão logo abaixar os olhos da pessoa, fechar os olhos dela. E isso lembra muito o que? É o estado do sono. Então a morte é quando o corpo, a alma se desprende do corpo e este corpo fica inanimado, e por isso se fechar os olhos dá a entender, né, que ela está repousando, descansando. Então o repousar, o descansar, o dormir que a Bíblia fala quando se refere a alguém que morreu, não se refere, repito aqui, à alma desta pessoa, mas ao corpo dela, que vai baixar a sepultura, e que nós normalmente fechamos os olhos dessa pessoa e ela baixa a sepultura, e ali ficará este corpo, e durante os dias e meses que se seguem ele vai se decompor, o que é normal, natural acontecer, vai se decompor, e ao se decompor ele vira pó, seguindo a máxima bíblica, né? Que ao pó, do pó nós fomos criados, e ao pó nós retornaremos. Mas a alma não. A alma, irmão, amado, querido amigo e amiga, a alma é eterna. A alma, ela não descansa, a alma, ela não dorme. A alma, ela é eterna. O que nós verificamos, então, na verdade, é o seguinte, é que a alma dos crentes que morrem em Cristo, elas não dormem inconscientes. Nós vamos provar aqui com textos bíblicos, para você poder ver isso. As almas dos crentes não dormem inconsciente, na expectativa da ressurreição do corpo, porque esse é o entendimento de quem defende o sono da alma, não é? Mas nós entendemos que as almas do crente não dormem consciente. O que dorme, na verdade, é o corpo. E isso sim, quando a pessoa morre, é o corpo que repousa, é o corpo que dorme, aguardando esta ressurreição, tanto dos justos como dos injustos, que a Bíblia Sagrada fala que haverá de ocorrer quando Cristo voltar na parousia, haverá de ocorrer a ressurreição do justo e do ímpio, a ressurreição daquele que fez o bem, abraçou a Cristo, e a ressurreição daquele que fez o mal e que não reconhece a Deus. Haverá a ressurreição de ambos quando Cristo voltar na parousia. Parousia significa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas as almas dos crentes que morrem em Cristo não dormem consciente. Ao contrário, ela está lúcida, ela está consciente diante de Deus. Porque se fosse assim, textos como esse que eu vou citar agora perderiam sentido. Olha, por exemplo, aqui Mateus 28, verso 20, que Jesus fala que vai estar conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, aquela pessoa, ela é de Cristo, ela vive dela para o Senhor Jesus, ela vem a falecer, a alma se desprende do corpo, o corpo vai para a sepultura, a alma vai para o céu, porque ela pertence ao Senhor, e Cristo fala, olha, ele diz, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Esse estar convosco até a consumação dos séculos indica a presença de Jesus junto conosco, mesmo depois da nossa morte e mesmo depois que a nossa alma vai para o Senhor nosso Deus. É uma promessa segura do Senhor Jesus. E ele dá outras promessas seguras para nós também. Posso citar aqui João 14, versículo 3, quando ele fala para os seus discípulos, vou preparar-vos lugar. Ele mostra, e com grande tristeza os discípulos, falei semana passada, os discípulos recebem aquela informação de Cristo, que ele não estaria o tempo inteiro com eles, mas ele haveria de partir. Os discípulos ficam entristecidos com essa informação de Jesus, mas Jesus fala, olha, para onde eu vou, vós estareis comigo também, porque eu vou preparar lugar para vocês. Ora, se o Senhor Jesus vai estar conosco até a consumação dos séculos e vai também nos preparar um lugar no reino dos céus para nós, é para quê? É para estarmos inconscientes?
para não usufruirmos da presença dele, e é por isso que ele vai preparar um lugar para nós, ou que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, se nós não vamos estar conscientes, né? A nossa alma vai estar consciente, usufruindo da presença do Senhor Jesus, que não seria ainda um usufruir plenamente da presença da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não seria. Porque esse usufruir plenamente vai acontecer quando nossa alma, quando nosso corpo ressuscitar e a nossa alma na parousia de Cristo, ela novamente se conectar a este nosso corpo, não é? Nosso corpo este que será um corpo espiritual, transformado e glorificado. Mas já quando você parte para Deus, você já começa a usufruir da presença do Senhor. Por isso Cristo fala, vou estar com vocês até a consumação dos séculos, vou preparar lugar para vocês, não é? O servo fiel, ele se mantém firme nessas promessas, na promessa de que nada, né, poder algum, e aí eu estou citando agora Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, quem quiser abrir a Bíblia pode abrir para poder ver, Romanos 8, verso 38 e 39, o servo fiel se mantém firme na promessa de que nada e poder algum, nem mesmo a própria morte, que é justamente essa separação da alma, do espírito, do corpo, nem a própria morte pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, quando um crente morre, quando um crente vem a falecer, ele vai para os céus, ele vai para Deus, ele já começa ali a usufruir da presença de Deus, ele não fica num estado inconsciente, de sono, de repouso, sono da alma. Não, ele está consciente ali junto ao Senhor Deus. Com a separação do corpo e da alma, ambos voltam às suas origens. É interessante isso, né? Vou até repetir. Com a separação do corpo e da alma, ambos voltam às suas origens, né? A alma volta para Deus, que a criou, né? Que o deu. E o corpo volta para o pó, vai para o sepulcro, vai para o pó da terra, da onde ele foi, na verdade, onde ele foi criado, entendemos assim. A palavra de Deus, ela não leva em conta que existiria um lugar ou um espaço intermediário onde essa alma ficaria após a morte desta pessoa, né? Nós verificamos então que a Igreja Católica, ela imagina e cria um lugar onde a alma fica após a morte, que seria o limbus infanto, que seria a criança que morre sendo pagã, sem ter sido batizada. Então há esse entendimento que a criança na Igreja Católica, se ela não é batizada, ela é pagã, e ela morre assim sem ser batizada, ela ficaria num lugar que seria meio termo, chamado limbus infanto, que seria a orla, a borda, né, do inferno. Ela não estaria dentro do inferno, mas ela ficaria fora do inferno, no iniciozinho, na orla, na borda do inferno, que dá seu nome em latim de limbus infanto, ou limbus patrum, que aí já se referia ao adulto que ficaria no estado de espera. Não, na verdade a Bíblia Sagrada, ela não trabalha essa ideia de existir um lugar intermediário onde essa alma desprendida do corpo, porque houve a morte, ela ficaria. Não, a Bíblia Sagrada não trabalha de forma nenhuma essa ideia. Vou te mostrar aqui o texto bíblico. Lucas 23, verso 43, Jesus fala ao ladrão na cruz. São dois ladrões que estão na cruz com ele. Lá em Lucas capítulo 23. No verso 43, Jesus fala para o ladrão na cruz, que reconhece Jesus como sendo inocente e como sendo filho de Deus. Jesus fala, quando o ladrão fala para ele, Senhor, lembra de mim quando for para o seu reino. E Cristo fala, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essas palavras de Jesus têm sentido se esse reencontro de Cristo com este homem, porque tanto Cristo quanto o ladrão estão na cruz. Só que esse ladrão reconhece Cristo como Senhor da vida dele, né? E fala para ele, lembra de mim quando estiver no paraíso. Cristo fala, ainda hoje estarei contigo no paraíso, ainda hoje estarei contigo nos céus, no paraíso, ainda hoje. Teria algum sentido essa palavra, essa resposta do Senhor Jesus, se não fosse no estado consciente desse ladrão na cruz, ele pós-morte,
ele estar com o Senhor Jesus e poder reconhecer o Senhor Jesus, teria algum sentido se ele não tivesse um estado consciente. Por isso que Cristo fala, ainda hoje você vai estar comigo. É como se ele dissesse, ainda hoje você está comigo, ainda hoje você vai me reconhecer, ainda hoje você vai me ver no reino dos céus, ainda hoje eu estarei com você no reino dos céus. Então isso indica, essa palavra de Jesus, um estado consciente, pós-morte, daquele que é salvo no Senhor Jesus Cristo. Uma pequena que, não diria que é retificação, mas seria um acréscimo ao que nós falamos aqui agora há pouco, sobre a questão do limbus infanto, que entendemos que é um lugar onde pela Igreja Católica, a criança ficaria, sendo ela pagã, ficaria na borda do inferno, limbus infanto, né? Limbus é orla, borda, infanto é infantil, é criança. E o limbus patrum, eu falei que o limbus patrum tinha a ver com os adultos. Pois é, o limbus patrum seria aquele lugar onde ficariam os homens ou os adultos do Antigo Testamento que acreditavam na promessa da vinda do Messias, mas que não vivenciaram no Novo Testamento, porque já tinham partido, já tinham morrido, não vivenciaram os efeitos da vinda real do Cristo na terra, andando pela terra. Aí a Igreja Católica dá o nome de limbus patrum, então seria um lugar onde ficariam esses adultos do Antigo Testamento. E, na verdade, a Bíblia Sagrada não fala nem de purgatório, não fala de limbus infanto, não fala de limbus patrum, que são situações ou lugares que foram imaginados pelo homem, mas que não têm associação com a realidade que é expressada na Bíblia Sagrada. E nós temos que nos apegar para entender sobre essas coisas na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada nós temos um outro texto que auxilia bastante, que tem a mesma ideia, aquele texto de Cristo com o ladrão na cruz, que é o texto do Estevão, do diácono Estevão, em Atos 7, verso 59, quando o diácono Estevão, ele já no limite da sua vida, sendo apedrejado e já quase partindo, e na hora de partir, de ir embora, de morrer, ele chega e fala, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E nessa hora, então, Estevão coloca claramente que para Jesus receber o espírito dele. Esse receber o espírito dele, não dá para entender Estevão falar isso no sentido que ele ficaria inconsciente quando se encontrasse com o Senhor Jesus. Porque ele fala, recebe o meu espírito, porque o meu corpo vai morrer. Meu corpo vai morrer, meu corpo vai para a sepultura, meu corpo vai se decompor, meu corpo vai virar pó, mas minha alma, meu espírito recebe o Senhor Jesus. Ele fala claramente, recebe, Senhor Jesus, o meu espírito. Dá a entender, então, que Estevão tem total entendimento que ele se encontraria com o Senhor e num estado de consciência, ele estaria consciente diante do Senhor Deus. Temos também o texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também tem um texto em Filipenses, capítulo 1, verso 23, que ele fala assim, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Né? Se ele está na terra, ele está com Cristo, ele coloca. Mas se ele partir, se ele morrer, ele fala, é incomparavelmente melhor, estarei com ele também. Então ele tem um entendimento, o apóstolo Paulo, que ao morrer é incomparavelmente melhor, no sentido que ele estaria com o Senhor Jesus. E também não se consegue compreender esse texto, o Paulo estar com Jesus, sem estar consciente de ele estar na presença do Senhor Jesus. Tanto é que ele fala, é incomparavelmente melhor estar com o Mestre, estar com o Senhor Jesus. Mas eu quero ainda mostrar para vocês alguns textos que vão sacramentar essa ideia que a doutrinação de dizer, um ensino que diz o sono da alma, é um ensino totalmente equivocado à luz da palavra de Deus, porque quando o homem morre, a alma dele não adormece. O que adormece quando o homem morre não é a alma que é eterna e fica consciente diante de Deus, mas o que adormece quando o homem morre é o seu corpo. E que a Bíblia, quando fala dormir, repousar, descansar, no sentido de morte, a Bíblia está dizendo que é o corpo da pessoa que vai dormir, e não a sua alma. Mas eu quero mostrar textos que provam isso. Apocalipse capítulo 6, verso 9 e verso 10, vou ler para você, fala exatamente sobre este ponto que eu quero destacar para ti. Capítulo 6, repetindo, verso 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos
por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles sustentavam. Então aqui nós temos a palavra do Senhor Deus, a revelação de Jesus a João, preso na ilha de Patmos, e aqui nessa revelação ele fala, quando ele abriu o quinto selo, João viu debaixo do altar de Deus as almas. Que almas? Ele explica, daquelas pessoas que tinham sido mortas por causa justamente da palavra de Deus, porque elas eram obedientes à palavra de Deus. E por causa do testemunho de relação a Jesus que essas pessoas sustentavam. Aí o verso 10 nos diz o seguinte, estas almas clamaram em grande voz, verso 10, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí, então as almas estão falando com Deus e dizendo até que ponto seria preciso para que Deus vingasse o sangue deles que foi derramado na terra por amor ao Senhor Deus, por amor ao Senhor Jesus. E esse é um ponto do questionamento. Mas o que interessa para nós aqui nesse momento é ver que essas almas, veja, almas, porque o corpo, a alma desprendeu do corpo, eles morreram, estão nos céus, estão com Deus, e note, eles não estão inconscientes, eles não estão dormindo, eles não estão repousando, porque a Bíblia Sagrada fala claramente aqui que eles estão falando com Deus, estão clamando em grande voz e perguntando com todo respeito e reverência, tu és santo, é verdadeiro, ó soberano Senhor, não julgas até quando, verdadeiro Deus, não julgas a nossa causa, o nosso sangue foi derramado sobre os que habitam na terra. Então eles estão falando, não existe aqui um estado de sono da alma, que é aquela doutrina que no início do estudo eu falei, que a pessoa morreria e ela fecharia os seus olhos de tal forma que ela ficaria inconsciente e só voltaria a ter consciência quando Cristo voltasse na parousia e a alma então conectasse ao corpo ressurreto. Não, esse ensino é equivocado porque a própria Bíblia nos mostra as almas com Deus nos céus, em Apocalipse, revelação de Cristo Jesus a João, que com essas almas falando com o Senhor Deus. Mas vamos ver mais? Nós podemos ver mais. Nós temos o capítulo 7 de Apocalipse, a visão dos glorificados, no verso 9 em diante, que diz assim, depois dessas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palma nas mãos. São os santos, são aqueles que morreram no Senhor Jesus. Eles estão de vestiduras brancas, que simboliza pureza. Estão com palmas nas mãos, lembrando aquele momento de Cristo entrando lá em Jerusalém, na cidade santa, e que as pessoas pegaram palmas e com palmas receberam o Senhor Jesus Cristo. Então, pessoas de todas as nações, tribos, povos, línguas, estão de pé diante do trono e diante do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. E o que elas estão fazendo? Estão inconscientes? Não, elas estão de pé. E no verso 10 a Bíblia fala, e clamavam em grande voz dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence toda a salvação. Então eles estão declarando a soberania, declarando como se Deus é soberano, como se Deus é todo-poderoso, né? Eles falam ao nosso Deus que se assenta no trono, que tem poder sobre todas as coisas, e ao Cordeiro, que é Jesus, que pertence à salvação. Aqui você tem almas diante de Deus, diante de Jesus, e elas não estão inconscientes, não estão num estado de repouso, aguardando uma ressurreição. Não, na verdade, elas estão falando com Deus, estão falando com Jesus, estão adorando ao Senhor, estão adorando a Deus, ao Senhor Jesus, ali nos altos céus. Mais uma vez a Bíblia nos mostra, então, as almas falando com o Senhor. Eu gostaria de mostrar ainda, ver se eu consigo localizar aqui para você, ainda um outro texto que é Apocalipse 20, verso 4. Apocalipse 20, verso 4 diz assim, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Olha só, João viu as almas dos decapitados.
né? Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mais uma vez, agora nós temos a palavra de Deus falando das almas das pessoas que foram decapitadas e estavam ali diante de Deus. E João ele vê isso. Ele consegue enxergar essas almas dessas pessoas que estão diante do Senhor Deus. E elas não estão no estado de sonolência, elas não estão inconscientes, mas elas estão diante do Senhor Deus. Ainda voltando para o Apocalipse, capítulo 7, tem uma parte aqui que é bem interessante de falar para vocês, que é o versículo de número 15. Versículo 14 e 15. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima, a visão dos glorificados. E aqui nessa visão dos glorificados, o que nós temos aqui para nós? Servem de dia e de noite no seu santuário a Deus. Essas pessoas, essas almas estavam servindo ao Senhor Deus de dia e de noite. São os que lavaram o seu sangue na grande tribulação. Então você vê que essas pessoas estão de dia e de noite servindo a Deus. Então a tese, o ensino que o crente morre e ele vai adormecer e só voltando a acordar e ficar consciente no momento em que Cristo vier na parousia e houver a ressurreição dos mortos, esse ensino é totalmente equivocado à luz da Bíblia. Porque a própria Bíblia do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra as almas adorando a Deus no reino dos céus, de dia e de noite. Uma voz como uma voz de uma grande multidão, louvando e glorificando ao Senhor. Ou seja, estão em pleno estado de consciência diante de Deus. Então, querido amigo, querido irmão, se alguém tentar te ensinar, dizer que após a morte a pessoa ela fica no estado de sono e só vai acordar depois da ressurreição dos mortos, não acredite, porque a Bíblia não fala isso. Quando a Bíblia fala que a pessoa dormiu, e no caso dormir significa morrer, o dormir aí não é da alma, mas o dormir é do corpo. O corpo dorme. E está certo. Repare bem, esse corpo vai dormir e quando houver a ressurreição dos mortos, que é na parousia, quando Cristo volta, Maranata, vem o Senhor Jesus, quando Cristo na parousia, na segunda vinda de Cristo, ele vem para arrebatar a igreja que vai estar na terra, sofrendo na grande tribulação, sofrendo na terra, e quando Cristo vem, essa igreja arrebatada aos céus, e os corpos dos vivos crentes serão transformados, e aqueles que morreram no Senhor, que as almas estão nos céus, e essas pessoas ressuscitarão, ou seja, a alma delas está nos céus, se conectará ao corpo delas, que foi ressurreto, mas agora um corpo diferente. Quero finalizar então esse estudo de hoje, lendo Deuteronômio 29, verso 29, que diz assim para nós: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Porque eu estou lendo isso é para mostrar a vocês que existem coisas que nós não temos condição de ter conhecimento, de entender ou de conhecer na sua extensão como vai ser, não é? Mas, por um outro lado, existem coisas que o Senhor Deus nos revelou e pertence a nós, que somos os filhos de Deus em Cristo Jesus. E aqui nesse estudo do sono da alma, a Bíblia Sagrada ela nos revela, nos mostra, nos dá a condição de entender que sim, haverá um estado de consciência
entre aquela pessoa que é de Deus e que vem a falecer, que vai para Deus. Ela não ficará ali no estado de sonolência, no sono, aguardando um repouso eterno, aguardando Cristo voltar na parousia. Isto não vai acontecer. Na verdade, a pessoa que morre nesta terra, ela fecha os olhos nesta terra e abre os olhos nos céus. E ali ela já começa a usufruir da presença de Deus, e a prova disso foram os textos lidos aqui, que nós colocamos aqui, e a prova disso também está em Apocalipse, que revela as almas adorando a Deus, conversando com Deus, ou até questionando Deus em algumas questões, mas falando com o Senhor, portanto, plenamente conscientes. Essas pessoas, essas almas estão diante de Deus, como também nós. Quando partimos para o Senhor, nós vamos fechar os olhos para esta terra, nosso corpo voltará ao pó, e então abriremos nossos olhos nos céus e veremos Deus como Ele é nos céus, veremos Deus como Ele o é. E aí sim, após Cristo voltar na parousia, essa nossa alma que está nos céus, ela vai então, vai ver a ressurreição dos mortos, e na ressurreição dos mortos, nossa alma que está nos céus vai se conectar, se juntar novamente ao nosso próprio corpo, que diferentemente desse corpo de carne e sangue, nosso corpo, esse corpo, mas diferentemente desse corpo de carne e sangue, ele será um corpo que a Bíblia chama de transformado, um corpo glorificado, muito semelhante, para nós termos uma ideia sobre isso, ao corpo de Cristo Jesus, quando ele ao terceiro dia ressuscitou. Então, amado, fique tranquilo, você vai estar plenamente consciente de dia e de noite, adorando a Deus no reino dos céus, até o dia da parousia, quando Cristo Jesus voltar para vir buscar a sua igreja. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha recebido um pouco mais da palavra de Deus nesse estudo e tenha se edificado. E que dúvidas tenham saído do seu coração em relação a isso. Dormir, repousar, descansar na Bíblia Sagrada, nada mais significam, para nós, a não ser dormir, descansar e repousar é para o nosso corpo, não para a alma, que é eterna e que volta para Deus. Que Deus te abençoe pelo santo, poderoso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. E semana que vem queremos estar aqui com você mais uma vez com outro assunto, com outro estudo que venha edificar o seu coração. Shalom!